Muito bem, pessoal. Vamos então fazer a oração para a gente dar início ao nosso estudo abençoado de Joana, nossa jornada de Joana. Então, com muita gratidão, pela oportunidade, convido vocês a gente fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que possamos, a partir de agora, nos conectar a Jesus, nos conectar aos nossos leitores, nos conectar principalmente à pleiade de espíritos de Joana, nossas irmãs que seguem a nossa irmã Joana, para que em sintonia com elas e com a própria Joana, nós possamos absorver o melhor dos estudos desta noite. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje, capítulos 1 e 2, esses capítulos eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Muitos termos que eu não conhecia, muitas palavras desconhecidas. Eu não conhecia a palavra do título. O título também, eu não sabia que significava mendacidade, né? E, então, para começar, vou só explicar, o que é essa palavra, o que significa isso. É o contrário de veracidade, né? O que é veracidade é verdade. A mendacidade é o contrário, é a mentira. Mendacidade, o que se refere à mentira, aos hábitos mentirosos. Sabe aquelas, a gente fala assim, aquela mentirinha básica? Esse costume que a humanidade tem de contar mentira, de dar uma desculpa, de falar uma mentirinha, porque, só para eu não me expor muito, eu vou contar uma mentirinha básica aqui, só para ficar bonito. Por exemplo, eu tenho que, deixa eu ver se não é alguém querendo entrar aqui. Eu tenho que dar um relatório para o meu patrão de um serviço que ele me pediu para fazer, mas eu não fiz. Aí vem aquela mentirinha básica. Não, é aquela justificativa, né? Não, mas sabe o que é? Que teve um imprevisto que o outro cliente me pediu algo. Não tem nada daqui que está literalmente mentindo para justificar que você não cumpriu aquela tarefa com o seu patrão, né? Essas mentirinhas que a gente tem costume e acha que é bonito. E ela vem trazendo justamente essa reflexão, que esses comportamentos, essas mentirinhas que vêm para encobrir uma falha que a gente cometeu, fazem parte desse comportamento nosso, que se for ver no final das contas, ele é um comportamento muito pernicioso, é um comportamento que nos traz muitas coisas negativas, tá? Alguém quer fazer mais comentários, gente? Ajuda aí. Mas pode ser Daniel. Uma coisa que eu escutei e depois eu tive que me aprofundar, assim, eu mesma, tá? Não que seja a produção de vocês, mas o conhecimento, assim, que eu pude ter da frase, uma vez eu escutei, assim, a frase: mentir é roubar. Eu falei, mas esperei, roubar, por que colocou a mentira sinônimo de roubo? Aí eu levo isso comigo como se fosse uma tatuagem na minha alma. Porque mentir é roubar o direito da verdade. Nossa, isso aí é igual tatuagem. Sabe? É muito forte isso. Aí eu entendi por quê. Oi. Mas aí, nesse sentido aqui que ela quer dizer, não sei se esse é isso, mas seria, no caso aqui, né, eu pesquisei a palavra, o sentido real da palavra, e aí fala assim, ó,
qualidade de caráter do que é o mentiroso ou falso, fingimento, tendência para enganar ou traição. É o famoso Nesse caso aqui, ela quer dizer aquela pessoa que vive na mentira, que ela acredita na mentira ou não? Isso, a pessoa. Quem não conta uma mentira? Quem não mente? Não, Ela não quer foi essa pergunta que eu fiz, não. A pergunta que eu fiz foi: ela está falando daquela pessoa que fala mentira e acredita na mentira dela? também. É um gênio. Ela tá, na verdade, ela está falando do comportamento de mentir. Ah, entendi. Entendeu? É mendacidade, a mentira como um comportamento humano. Olha só, a primeira frase, ela fala assim, ó, costume arraigado no inconsciente humano, né? Ou seja, é um hábito que faz parte de todo mundo. A humanidade tem esse comportamento de mentir. E usa a mentira no dia a dia. Às vezes, é o que eu falei aqui, aquela mentirinha que você conta para poder se safar de um mal-estar que você vai causar com seu pai, com seu patrão, com seu cônjuge, com seu filho. Né? Às vezes o filho chega assim e fala assim, papai, você me prometeu trazer sorvete hoje, por que você não trouxe? Aí, o pai, em vez de falar assim, nossa, meu filho, me desculpe, eu esqueci. Ah, não, é porque o papai estava muito ocupado no trabalho e acabou que não deu tempo de passar na sorveteria. Mentira! Esqueceu. Entende? Essas coisinhas, assim, que você vai falando, você vai contando uma mentirinha, desde uma mentirinha dessas, até uma mentira mais profunda, que é para encobertar uma falha grave sua, ou uma falta de comportamento grave que você teve, né? E é o que ela fala, que pode ir de uma mentira simples à traição à perfídia. O que é perfídia? Perfídia vem do perverso, vem de algo pérfido. A perfídia é quando você trai e você tem toques de perverso nisso, você maldoso, é perverso. Isso é perfídia. Então, ela está falando em termos de comportamento. É costume, a primeira palavra, costume vem de comportamento. Né? Comportamento arraigado no ser humano, no inconsciente, os hábitos do passado, né? Processos insalubres da educação doméstica, ou seja, vem lá da criação. Na criação da família, as pessoas, né? Boa noite. As pessoas têm esse costume, né? Na criação já educa as pessoas, já educam as crianças com a mentira. É igual eu falei que, meu filho, o papai não teve tempo de comprar seu sorvete. Né? Ou seja, já educa com a mentira. Já educa com a mentira. Entendeu? Entendeu agora, Cristiano? Entendi. Alexandre, você levantou a mão, pode falar. Eu queria falar assim, que primeiro que essa desculpinha aí da cidade com patrão, eu escuto todos os dias, muitas. Mas, assim, isso aí é natural do ser humano, viu? Nós somos muito imperfeitos. Para, Mel. Nós somos muito imperfeitos. E eu percebo que, se a gente for prestar atenção nas mentirinhas que a gente fala durante o dia a dia, a gente fala muita mentirinha. A gente é muito inconstante no nosso dia. Eu entendo que a gente tem que corrigir isso, tem que corrigir esses pequenos hábitos, esses pequenos defeitos, mas não é fácil. Eu estou me vigiando, me policio o tempo todo. Estou me policiando. Mas aí, quando a gente começa a se policiar, que a gente percebe o tanto que a gente
erra, né? Mas o que eu queria te falar é outra coisa. Esse capítulo da mendacidade da Joana, eu tive um entendimento um pouquinho diferente. Eu entendi o significado da palavra mendacidade, do termo, que é o ato de mentir nosso, que vem até de várias encarnações passadas, né, que a gente desenvolve isso. Mas eu achei que ela estava falando, em particular, daquelas pessoas que realmente mentem o tempo todo. Até que elas até acreditam. Mas, assim, e elas são infelizes por isso. Aí tem a autoestima baixa, porque elas não conseguem viver sem a mentira, sabe? É como o alcoólatra viver sem o álcool, não consegue viver. E que isso é um processo que a gente tem que ter compaixão dessas pessoas em vez de julgar, porque ela tem que ter vontade de melhorar e querer melhorar aos poucos. É esse entendimento certo, então eu estou errada? Eu entendi a mesma coisa que a Alexandra, que ela está falando das pessoas que mentem o tempo todo. Se vocês olharem aí, ó, no 1, 2, 3, 4, 5, na página 18, melhor, né? Na página 18, no terceiro parágrafo, ela fala assim, da mentira pura e simples, à perfídia. Então, foi daí que eu entendi que não é só aquele que mente o tempo todo. É aquele que conta mentirinha simples, sim, até chegar naquele que usa mentira para fazer perversidade, para abusar das pessoas, a perfídia. Isso é perfídia. Entendeu? Por isso que eu entendi dessa forma. Se vocês entenderam diferente de mim, eu não sou dono da verdade, não, pelo amor de Deus. Eu estou aqui colocando o que eu entendi, tá, pessoal? Tá? Para a gente poder analisar junto. Então, por isso que, por estar assim nesse parágrafo da mentira pura e simples, da perfídia, é que eu tive o entendimento que não são só aqueles que mentem. É da mentirinha mais simples. Até porque antes, aqui na página 17 e 18, ela está falando dessa questão da criação. De que a família já cria as crianças, né? A criança já é educada com esse comportamento. Lá na infância. Não é assim que está aí nesse capítulo, aí, nessa página? Quem levantou a mão aí pode falar. Eu ia falar isso. Eu entendi também assim, Wellington. Igual a Cris e a Alexandre. O cara vive da mentira. Mas tudo bem, tem as mentiras pequenas também. Os meninos tá aí, o Léo tá aí, a Quimia tá aí, tem a Rua Imorés para nos lembrar disso. Ó. Os meninos já mentem, já com a mãe mandando. Mentir. É verdade. É porque é o seguinte. Vocês estão me ouvindo? Adriano está escutando? Tá? É o seguinte. O que a gente percebe, o exemplo que meu pai está dando é o seguinte. Muitas vezes, lá na entrega dos lanches, as crianças são ensinadas pelos pais, por conta da necessidade da casa, no momento de entregar um lanche, de entregar um kit alimentar, um brinquedo, a mentir, para que se receba mais. Então, a gente percebe que esse comportamento vem de cima para baixo. E aí, aí você tem caminhos. Você pode muito bem, você pode ignorar isso, mas assim, qual que é o caminho que a gente tenta levar? Da razoabilidade, de muitas vezes chegar, formar, conversar com a criança, verificar, é mesmo, são essas pessoas. É por isso que a gente desenvolveu até o kit de criança, para a criança não ficar sem nada. E a gente vai criando, toda segunda-feira, uma interação com essa criança, porque elas são quase sempre as mesmas, para que elas aprendam a importância do trabalho, a importância de se falar a verdade, a importância que a gente vai passar ali, que elas vão receber, entendeu? Então, na segunda-feira, além de todo o trabalho que existe, tem também um trabalho educacional, de tentar quebrar, romper essa coisa da mentira. Entendeu? Viu, pessoal? Por isso que aí entra
tá vendo? Ó? Que entra na criação que ela falou, nas famílias, na educação, né? Ela fala, ó, a família é um laboratório que forja valores morais. Então, a criança já está sendo forjada, está sendo lapidada pela família desde quando nasce. Ou melhor, desde quando está na barriga. Né? Ela já está sob a influência da família. Então, os hábitos daquela família vão influenciar e vão fazer com que a criança aprenda aquele tipo de hábito. Por quê? O que ensina? A voz ou o exemplo? O exemplo, os atos. O que ensina de verdade são os atos, são os exemplos. E os exemplos da família vão ensinar a criança. Não adianta. Eu gosto de contar, para falar disso, eu gosto de contar de um amigo meu, aqui vocês vão saber o que eu vou falar aqui. Um amigo meu, da minha idade, tá? Ele chupa o dedo. Ele chupa o polegar direito. Da minha idade. Fica assim, ó. Eu chegava na casa dele, aí ele estava lá deitado no sofá chupando o dedo. Aí ele me cumprimentou e fez assim, ô, Jarrão, beleza? Ele limpava a mão na roupa e estendia a mão para me cumprimentar. O que aconteceu? A filhinha caçula dele também chupava dele. Né? Porque viu o exemplo do pai. Um dia a gente estava jantando lá na casa dele e ele estava desse jeito, sem mentira nenhuma. A Cris está aí para comprovar. A gente estava esperando sair a janta, ele sentado conversando na mesa, ele estava desse jeito, com o cotovelo na mesa, com o dedão na boca, assim. Conversando comigo desse jeito. A menina entrou chupando o dedo também. Ela tinha uns 3 aninhos, 4 aninhos. E ela entrou chupando o dedo. Ele falou assim, Thaís, tira o dedo da boca. Só o papai que pode. Percebe? Como que ele quer mandar a menina ensinar o dedo da boca? Ele estava dando o exemplo, né? E é isso que ela está falando, que nas famílias esse hábito é ensinado, é um laboratório que forja os valores morais na família, né? E que a criança vai aprendendo isso com os pais. E ela ainda fala mais, né? Ó, o que eu entendi, tá, pessoal? Ela falou assim, muito mais fácil você ensinar algo para a criança no estágio ali de infância e juventude, do que depois você trocar um hábito arraigado na pessoa já na fase adulta. É muito mais difícil você mudar um hábito depois, da pessoa já com o seu sistema formado, a sua educação formada. Então, tem que se prestar muita atenção vamos dizer assim, nesse plantio dessas crianças, do que se ensina para elas, porque ali é fácil você estabelecer um hábito saudável. Depois, quando adulto, é muito mais difícil você substituir esse hábito ruim por um hábito mais saudável. Né? Ok? Vocês entenderam isso também? Dri, você entrou agora, boa noite, seja bem-vinda, está caladinha. Boa noite, bem-vinda. Trazer um pouquinho aqui, que eu estava na atividade da outra casa, mas eu tento, graças a Deus. Você Obrigada. concorda com o que a gente está falando aqui? Foi isso que você entendeu? Foi, é isso mesmo. A questão da mentira, né? A questão do hábito de mentir e outros hábitos que ela fala mais na frente, mas ela trata a mentira em primeiro lugar, porque a mentira é cultural no mundo, sobretudo aqui no Brasil. É cultural. Né? Então, é complicado, você precisa trabalhar muito isso, né? Que os próprios pais, através de seus exemplos, dão o exemplo da mentira e quando não falam para fazer. Mas é tanto hábito cultural, gente. Se vocês que são jovens, não, mas pega o pessoal que é mais maduro do meu tempo aqui, ó. Quando minha mãe ia andar de ônibus, passa debaixo da catraca, o motorista vai perguntar, você fala que você tem só 4 anos. Então, começa nessas coisinhas pequenininhas assim, né? Lá na escola, não, para você pegar o lanche lá, você tem que falar que tal. Então, sabe, isso é cultural, né? Então, a gente precisa repensar isso e começar a mudar desde pequenas coisas, das pequenas. Não adianta vir falar, ó, mentira grande, gente, todo mundo, não é para mentir, não é para fazer. Nós conseguimos fazer? Não, mas já nós temos que começar, aqui mais na frente no capítulo, ela fala, anelar, começar a ter esses pensamentos de mudança, senão a gente não vai conseguir ter mudança, a gente não começar a pensar sobre o assunto.
É igualzinho você vai ao médico e descobre que tem diabetes. Você, à primeira vista, você não aceita. Você não quer de jeito nenhum. Só depois, com o tempo, você vai sofrendo com aquela dor, com aquele sofrimento, com as restrições, até você aceitar aquilo. Então, aceitar que a gente não pode mentir, em hipótese alguma, né, leva tempo, mas ela está convidando a gente a fazer essa reflexão. Nós, como adultos, já aprendemos que tem duas pessoas que a gente não pode mentir, para o nosso advogado e para o nosso médico. O advogado vai ajudar você a entrar para a cadeia mais depressa e o médico vai errar no seu diagnóstico, vai te ferrar. Aí, o que acontece? Esses dois, você já aprendeu que para esses dois você não pode mentir. Aí a gente ainda tenta mentir para o advogado, para o médico, falando que bebeu remédio. E mesmo assim, a gente ainda mente. Gente, a mentira para nós é contumaz, é cultural. Então, é uma boa reflexão isso daí, né? Para a gente começar a mudar mesmo, de fato, em hipótese alguma, mentir. Oi, quem me chamou? Adri, Oi, Cris. eu vou voltar lá para a lama, Adri. Eu já estou lá, eu nem saí. Você faz favor de pegar na minha mão e puxar. Mas a gente vai conseguir. Para isso, a gente está aqui estudando. Eu podia muito bem estar deitado no sofá ali, jogando meu joguinho de celular. Não, nós estamos aqui estudando, né? Parabéns para nós. É verdade, isso é verdade que você falou. E agora eu vou tocar uma coisa que vai doer. Preparem-se. Não, pode parar por aí, já está doendo, já. Você está querendo que dói mais? Já tem dor aí. Eu sou novata. Eu também. Seguinte. Olha como a gente está, como a Adriana falou com muita precisão, a questão do cultural, que a mentira para nós é cultural isso, né? E que a gente mente até para a gente. E muito mais do que a gente pensa. Olha só o que eu vou falar aqui, que vai doer em vocês e vocês vão querer me apedrejar. Por que a Cris, o Marcelo, a Alexandre, vários de nós pensamos... quando eu li da primeira vez, numa leitura assim, eu veio isso também na minha cabeça, que ela estaria falando daquela pessoa que mente frequentemente, né? Por que a gente pensa assim? Porque a gente está mentindo para nós. Não, porque eu não minto, não. É só que ela está falando só de quem mente o tempo todo. Porque eu não faço isso. Ou seja, nós estamos com isso tão incutido no nosso comportamento que a gente mente para nós mesmos, a gente quer mentir para nós mesmos. Tipo assim, não, eu não minto, não, eu só falo mentira em vez, mas eu não minto. Sabe? Porque quando você traz para você, não, eu não faço isso. Dói. Trazer isso. É muito mais fácil falar assim, não, isso é só para aquela pessoa lá, para fulano, meu tio, meu irmão, meu cunhado, lá, que ele mente o tempo todo. Isso aqui é para ele. É muito mais fácil eu pegar o que eu estou aprendendo e jogar para o outro do que trazer para mim, me encarar e falar assim, você também faz isso, cara. Ou, eu faço isso todo dia. Eu minto para os meus filhos. Eu minto para os meus filhos. Falando, eu minto para os meus filhos. Várias vezes no dia. A minha filha que me chama para fazer algo, eu engano ela, falo que depois eu vou e não vou. É mentira. Eu falo, amanhã eu vou fazer exercício, amanhã eu acordo e não faço exercício. Eu minto para mim. Tem 2 anos que eu estou mentindo para mim que eu vou começar a fazer exercício. Ô, Cris, ó, viu só, né? Que tem meus cascudos. Tá vendo? Eu estou assumindo aqui para vocês verem. Cris, ainda bem que está sendo gravado, né? Esse negócio de comportamento, a gente tem que jogar para nós. Não, isso não é para mim, não. Isso não é para uma mentirinha, não. Porque eu minto, essa mentirinha não é danada. É sim, ela está falando sim para essas mentirinhas que a gente conta para a gente mesmo. Todos os dias. É igual. Sabe por que ela está falando? Porque tem um ponto que eu anotei aqui, ó, que ela falou assim, que a mendacidade tem um papel relevante nos vícios. Mentira é um dos vícios do ser humano. E cada um de nós aqui tem esse vício. Cada um. Pode falar, Cristiane. É igual quando a gente fala no estudo do Evangelho mesmo, que você estava fazendo hoje, né? Você escuta a mensagem do Evangelho e fala assim, não, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não é o fulano, não. É a gente mesmo.
E aí a gente não admite que a gente que tem que ouvir aquilo. Se aquilo caiu para a gente ouvir, é porque a gente tem que ouvir, não é o outro, né? Então aí a gente tenta colocar o tempo todo que o outro sempre está errado, a gente nunca está errado. Mas eu ainda acredito naquela frase, a mentira tem a perna curta. Até uma coisa eu vou contar para vocês rirem. Meu marido tem 16 irmãos, e com ele, tá? Não, a Cris tem o dobro. Aí, A Cris tem o dobro. que for, apesar de 16 vivos. Só por parte do meu pai são sobreviveram, 29. né? Que foram não chegou a nascer. Mas ele conta assim que um dia ele estava com muita fome e que ele foi na casa e o pessoal estava almoçando, ele estava com outra pessoa, e os dois estavam morrendo de fome, só que não tinham comido, só que eles estavam com vergonha. Então o pessoal lá comendo, eles falaram assim, você aceita? Eles, não, eu não sei com o meu irmão. Aí o outro falou assim, se você almoçou comigo, então você está almoçado, porque eu não almocei, não, eu quero. Admitiu na hora, né? Se você almoçou, eu não lembro, porque eu não almocei. Então, a mentira não adianta, né? Uma hora, ela vem. Aquela frase que existe, é melhor a mentira que machuca do que... a verdade que machuca do que a mentira que agrada. E vem outra frase assim, que eu queria que vocês me ajudassem a raciocinar ela, que eu ainda estou em projeto, pode ser futuramente, que é até, que às vezes pode até fugir, mas tem a ver com a verdade e a mentira. Até anotei aqui porque eu queria lembrar. A verdade que agride é maldade. Até onde a verdade sem empatia vai ser do bem. Deixa aqui, tá? Vamos continuar os estudos. Sabe o que é isso? É isso. É porque quando existe um recurso humano, e se as pessoas valorizassem esse recurso, o mundo seria diferente. Só isso, respeito. Porque eu posso falar para você a verdade, mas eu tenho várias formas de falar a verdade. Eu posso falar a verdade para você de uma forma dura e agressiva. Às vezes é a verdade com relação a um defeito, a um erro seu. Você errou. Aí eu vou falar essa verdade para você. Você errou. Aí eu posso falar de uma forma que te ofenda, que te rebaixe. Ou eu posso falar de uma forma carinhosa, que te faça analisar, pensar, entender onde você errou. Sabe? A crítica destrutiva. É a crítica destrutiva. É quando a pessoa pega o seu erro, ela não está mentindo. Mas ela está usando aquilo para te destruir. Ela te destrói com a verdade. É a verdade agressiva. Existe formas de você falar a verdade, mas se você usar o respeito, você vai mostrar para a pessoa que ela errou. Você vai mostrar que ela precisa corrigir aquilo, mas com amor. Com carinho, ela vai enxergar e não vai se sentir agredida. Entende? E muitas vezes a gente faz isso. Eu faço isso todo momento, também. E às vezes eu vejo que a pessoa está errada e ali, principalmente lá em casa, o Cristiano está aqui, vai aplaudir agora. Às vezes eu vou falar e eu falo agressivamente, porque não estou ali no calor do momento e eu vomito. É assim, não, é assim. Então, quer dizer, eu não estou mentindo, mas eu estou sendo agressivo. A verdade é agressiva. Então, é por isso que Paulo de Tarso falou, o amor é o único caminho. Se a gente aprender a usar o amor em tudo, até para corrigir alguém, até para falar de um erro que alguém cometeu, você colocar o amor, a pessoa vai entender que ela errou, sem se sentir destruída, agredida. Eu acho que essa frase é mais ou menos nesse sentido. Né? Talvez ela nem entenda, porque a gente sabe que existem níveis diferentes de evolução. Às vezes ela pode analisar isso como uma crítica destrutiva, mesmo sendo feita com amor. Entendeu? Mas a sua parte foi feita. E outra coisa, nós temos duas verdades. Nós temos uma verdade objetiva, que é aquela coisa das ciências naturais. Você vai falecer, eu vou falecer. Então, é uma verdade. E tem a subjetiva, porque às vezes o que para mim é o correto, para você não é. Então, por isso a importância de se basilar no amor.
que às vezes eu tenho uma visão diferente da tua de algo, eu tenho uma verdade, eu tenho uma sua. Mas aí o que acontece? A gente pode chegar ali num consenso, uma troca de ideia, numa harmonia ali, mesmo tendo dissonâncias de raciocínio. Nesse radicalismo que a gente está vivendo é essencial. E aí, por que vocês entenderam que ela começa falando da mentira? Porque ela fala isso no capítulo, ela explica isso. Ela começa falando da mentira, né, da mendacidade, e ela vai falando que ela está enraizada na cultura, nas famílias, e aí ela entra... Por que ela falou isso? Vocês entenderam? Por que ela fala da mentira? Vocês conseguiram entender? No desenrolar aí do capítulo? Dri, fala para nós. Olha, Wellington, o pouco que eu consegui entender aqui, ela está, primeiramente, essa questão, porque entra a questão psicológica da mentira, o quanto você enreda você mesmo e as outras pessoas e o quanto isso é perigoso. Aliás, tem até uma frase de Emmanuel, que eu não me lembro mais o restante, que ele fala, né, que tem tipo uma oração explicando, por exemplo, as pessoas mais importantes do mundo, os pais, o momento mais bonito hoje, e a pessoa mais perigosa do mundo, a mentirosa. Então, a mentira tece ideias e coisas ruins que podem gerar acontecimentos funestos mais na frente ou no momento mesmo. Então, ela traz essa questão, porque ela mais na frente, conforme ela vai seguindo, vocês não leram mais para frente, né? Conforme ela vai seguindo, ela traz outras coisas. Mas eu acho que o principal da questão da mentira, gente, é a questão de autoavaliação. Para a gente fazer uma autorreflexão, uma autoavaliação de como nós nos comportamos como cristãos. Não estou falando como espírita, não. Né? Como cristão, como seguidores do Cristo. Como a gente se comporta? Como a gente tem se comportado? Como é o nosso dia a dia? Né? E essa questão aí é questão básica. Por quê? Porque quem conta uma mentirinha assim, tem coragem de mentir um tantão assim. É que ele vai crescendo, e você entra num labirinto que você não consegue sair mais. Né? Então, eu percebi muito isso, não sei, aí você conta o que você percebeu mais para enriquecer. Mais alguém quer falar? Alguém? Bom, o que eu entendi foi o seguinte, que ela fala o seguinte. Ela falou de um comportamento do ser humano, comportamento ruim do ser humano, que é o da mentira, né? Esse tipo de comportamento, ela fala, causam desajustes, desequilíbrios emocionais, causam tormentos. Como assim? Gente, é aquele famoso ditado. Você colhe o que você planta. Tudo que a gente passa na nossa vida são apenas consequências do quê? Das nossas escolhas. O que eu sou e o que eu vivo hoje é uma consequência de uma escolha que eu fiz ontem. Portanto, as doenças que nós assumimos para nós são consequências de atitudes, escolhas, ações, comportamentos que nós tivemos ontem. Nós plantamos em nós as doenças que nós vivenciamos através dos nossos comportamentos lá atrás, sejam mais recentes ou não. Então, o fato, por exemplo, eu conto uma mentirinha hoje, igual a Adri falou, uma mentirinha hoje, outra manhã, eu roubei uma garrafa hoje. Se eu roubei uma garrafa, eu roubo um engradado. Se eu roubei um engradado, eu roubo um caminhão. Se eu roubei um caminhão, eu roubo um banco. Entende? O negócio vai virando. Vai virando uma bola de neve. Por quê? De um comportamento simples que parece ser inofensivo, eu vou criando conflitos emocionais dentro de mim e vou gerando aquilo. Como eu falei, é um comportamento. Se é um comportamento, eu faço aquilo frequentemente. É um hábito, se torna um hábito. E aquilo vai gerando transtornos emocionais dentro de mim, desconfortos dentro de mim. E esses desconfortos é como se fossem manchas que vão surgindo na minha alma, né? Manchas emocionais que, ao longo do tempo, vão desencadear em doenças, em transtornos.
E o que a gente está estudando aqui? Um transtorno, que é a depressão. Então, ela já começa dando uma facada no nosso rim para falar, gente, começa pelos menores comportamentos de vocês que eu falo como seres humanos, né, da humanidade. Esses comportamentos vai gerando conflito. Pensa, você viver de mentira. Você conta uma mentira hoje. Aí amanhã você conta outra mentira para encobertar a primeira mentira. Você não quer ser descoberto. Aí depois de manhã, você conta outra mentira para encobertar as outras mentiras que você já contou. E assim vai virando aquela coisa. Como um ser vai viver em paz dessa forma? Ele tem que contar mentira em cima de outra mentira para poder encobertar uma atitude que ele fez lá atrás. E ali ele vai criando um personagem dele próprio. Percebe? Ele vai criando uma falsa verdade dele próprio. E ele acredita que ele é assim. Chega um momento, né, de tanto se contar mentira, aquela mentira se torna verdade. Por quê? Porque ele tem que acreditar naquilo para ele convencer as outras pessoas que aquilo é mentira, que aquilo é verdade. E o verdadeiro passa a ser mentiroso. Aí... Eu contei uma mentira para explicar algo. Isso. E esse algo era a favor da verdade. E aí, essa mentira que eu vou contando para mim mesmo vai me prejudicando, porque eu não fico em paz. Pensa. Minha consciência não me deixa em paz, porque eu estou o tempo todo querendo tapar buraco. Quando eu conto mentira, eu abro um buraco ali na frente. Aí, para tapar o buraco ali na frente, eu conto outra mentira, que abre outro lá na frente. E isso vai gerando um monte de transtorno, desequilíbrio. Eu vou ficando inquieto por dentro. Eu vou perdendo a minha paz. E aquilo vai me deixando desequilibrado. Vai me transtornando. Ele fala transtornos, né? Porque sempre vai ser uma tensão. Isso. Porque quando você está no mundo da verdade, no mundo ali da honestidade, os fatos ocorrem, você tem a consciência tranquila. Então não tem aquela tensão. Entretanto, quando se tem vamos fazer o costume, né, arraigado da mentira, todo fato é uma tensão. Por quê? Seja externamente, né, porque as pessoas começam a querer desconfiar de você, seja de você para si mesmo. Porque nunca um fato você vai contar da mesma maneira que você o contou da outra vez. Entendeu? Então vira uma tensão constante. Entendeu? Olha o que eu notei. Esse comportamento é uma porta aberta ao sofrimento, levando o ser ao abismo de si mesmo. É um buraco que você vai cavando dentro de você e vai cair nele. Olha que loucura isso. Né? E aí, ele fala assim, esses transtornos, ela fala, né? Esses transtornos de comportamento têm origem interna e externa, ou seja, ela fala endógenos e exógenos. Endo é dentro, está dentro. Exo é que está fora, exterior. Né? In, en e exterior. Então, vai gerando... Boa noite, Larissa, seja bem-vinda. Então, vai gerando esses transtornos do comportamento e tem alguns fatores que são internos e externos. Qual que é o fator interno? Exatamente esses comportamentos que a gente está falando aqui. Um comportamento hoje que eu tenho, que é no caso que ela está falando especificamente da mentira, né? Que vai gerando esses conflitos, esse abismo dentro de mim, e vai gerando esses transtornos emocionais, né? Esses transtornos de comportamento. E o externo, o exógeno, qual é a causa desse transtorno que vem de fora? Olha lá, uma vez que eu estou num desequilíbrio emocional, meu padrão vibratório está onde? Lá em cima é que não está, né? Está lá embaixo. E eu me conecto com quem? Não.
É por isso que ela fala, nos externos predominam os obsessivos espirituais, a obsessão. A partir do momento que eu estou desequilibrado, emocionalmente, minha frequência está baixa, e ali eu me sintonizo com o obsessor, que vai se conectar a mim e vai vir a piorar ainda mais a minha situação. Então, grande parte desses transtornos exógenos estão nos comportamentos, nos transtornos obsessivos espirituais, na obsessão espiritual mesmo. Obsessão espiritual. Né? Que começa com a auto-obsessão, depois vem a obsessão dos espíritos ali, os obsessores que estão à nossa volta. Né? Aí ela fala, os desafetos de outra vida que vem nos cobrar a devida reparação. A vingança, né? Daqueles que a gente prejudicou lá atrás. Aí volta naquilo que eu falei. Quando eu planto uma coisa, eu vou colher o quê? Aquilo que eu plantei. Se eu plantei o mal, eu vou colher o mal. Se eu plantei limão, eu vou colher limão. Se eu plantei melão, eu vou colher melão. Esses obsessores de hoje são aqueles que eu prejudiquei no passado. São os resgates que eu tenho do passado. Né? Tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra. A partir de um mero comportamento que parece ser insignificante, vai gerando toda essa consequência e vai trazendo toda essa consequência de volta. Olha, por isso que fala, né? Não há uma folha que caia sem que Deus saiba. Tudo que a gente faz, a gente vai pagar. A gente vai pagar. Não é porque Deus é mau. É porque são consequências das nossas escolhas. Simples assim. Né? Você falou sobre Deus e as nossas escolhas. Eu tenho comigo assim que eu cresci escutando uma frase na minha casa, da minha família. Deus escreve certo por linhas tortas. E aí, durante a minha vida, descobri... Assim, é difícil quando a gente não conversa com a família, mas que a gente começa a ter uma visão diferenciada. Aí eu comecei a ver que tudo que me desviava do caminho, eu tinha que voltar para o caminho certo. Aí, tipo assim, eu vou dar um exemplo. Se eu não estudo para a prova, eu tiro nota ruim. Para me tirar nota boa, eu vou ter que estudar e fazer a prova para mim saber. Então, eu tive que voltar para o caminho certo. Então, aí eu comecei a discordar, mas eu nunca briguei, nunca falei em casa. E também, assim, minha família até respeita muito. Assim, eu comecei a falar assim, Deus escreve certo por linhas certas, linhas retas. A gente sai da linha, aí a gente tem as consequências que nos fazem voltar para a linha. Entendeu? É isso que está falando aqui agora. A gente mente tanto, que a gente vai colher mentira. Então, o amor falso colhe amor falso. A amizade não verdadeira, infelizmente, vai ter um retorno. Né? Tudo a gente tem. Excelente. Excelente o que você falou. E tem tudo a ver porque ela fala o seguinte, tá, e para crescer? Porque ela fala assim, o avanço é constante, quer nós queiramos ou não. Aí qual foi a reflexão que eu fiz disso? O mundo não vai parar. A evolução do universo vai continuar. A Terra vai se tornar um planeta de regeneração, quer eu aceite ou não, quer eu concorde ou não, quer eu negue ou não. Isso vai acontecer. Ou seja, o avanço é constante. Cabe a nós escolher como nós vamos avançar. Se nós vamos entrar na linha torta e ter que voltar através do sofrimento, das consequências dessas escolhas, para a linha reta, ou a gente vai seguir na linha reta de uma forma mais tranquila, mas menos penosa, né? Aí, ou a gente vai escolher as mentiras, as desculpas, ou a gente vai escolher realmente fazer o que tem que ser feito para avançar. Ou a gente segue a caminhada da jornada
ou a gente é arrastado para ela. Ou você vai caminhando sem se machucar muito, ou a jornada te arrasta. Aí você vai ralar, vai esfolar sua pele no chão, porque o avanço vai continuar. E quando aceitamos esse avanço, é quando aceitamos a verdade, quando encaramos nós mesmos diferente e buscamos nos melhorar. Aí a coisa muda. Porque quando a gente aceita que a gente está errado, que a gente erra, que a gente mente, a gente tem vários erros, a gente começa a buscar acertar. E aí a gente descobre que a gente é muito mais capaz do que a gente pensa. Aí, ao invés de ser aquele peso da mentira, se torna a leveza da verdade. Por quê? Eu não cheguei lá ainda. É um processo longo e demorado a evolução. Porém, eu estou aceitando comigo mesmo que eu tenho falhas e que eu posso melhorar, que eu posso me corrigir. Então, eu descubro que eu sou capaz de vencer a mim mesmo. Eu descubro que eu sou capaz de muito mais coisa que eu imaginava. Ela fala isso aqui. O ser humano descobre que é capaz de muito mais do que ele pensava. E aí, abre-se a porta para o essencial do amor, da prece, da paciência, da correção da conduta, da caridade, da abnegação. E se consegue com o caminho de volta à ascensão, guiado pelo Evangelho de Jesus. É arrepiando. Que é o que ela fala no finalzinho. Olha lá. Enfermos da alma, portanto, são todos aqueles que optam pela mendacidade que os conduz ao abismo, podendo libertar-se desse vício perverso, utilizando-se das contribuições insubstituíveis do Evangelho de Jesus. No parágrafo anterior, quando dispõe do valioso arsenal do amor, da prece, da paciência, da correção de conduta, da caridade, da abnegação. Quando eu aceito que eu erro, eu me enxergo sem máscara. Nossa, eu erro aqui, eu erro ali, eu fiz isso, eu xinguei, eu fui impaciente, eu menti. Eu aceito. É o que a gente falou no quarto passado. Né? Como que você conserta um erro? Qual que é o primeiro passo para consertar um erro? Enxergando. Reconhecer. Você não conserta erro nenhum se você não enxergar o erro primeiro. Então, você enxerga, mensura, e aí você entendendo que você está errando, você vai começar a galgar os caminhos para consertar. Dia após dia. E aí você tem um grande ajudante, chamado Evangelho de Jesus. Por isso que eu costumo brincar, que o Evangelho de Jesus é o manual de vida. Ele nos dá uma referência de como se comportar, como ser, como fazer, para nos melhorar cada dia. Essa é a conclusão que eu tirei do primeiro capítulo. Né? Alguém gostaria de discordar ou complementar? Tranquilo aí, pessoal? Vocês que estão aí na net? Podemos passar para frente, então? Aí entra no capítulo 2. Eu achei lindíssimo esse capítulo. Né? Lindíssimo. E eu vou falar, se tem uma pessoa que sabe usar a verdade para te cutucar sem te destruir, é ela. Caramba, ela já pega falando assim, segundo capítulo, renovando atitudes. Porque ela dá gancho no final do capítulo para isso, né? Ela já te fala no primeiro comportamento que a humanidade tem, que é a mentira, que está enraizada na nossa cultura, na nossa vivência. E ela fala disso. Enxergar que eu tenho que melhorar isso vai me despertar para seguir o avanço, né? Através do amor. Aí ela começa o segundo falando, renovando as suas atitudes, que nos remete a tal da reforma íntima, né? Aí ela fala assim, ela primeiro quebra um paradigma. O hábito faz o homem
o monge. Porém, corrigir-se para o conceito de que o monge fez o hábito de que se utiliza. Ou seja, o hábito fez o monge. Mas quem fez o hábito? O próprio monge. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? E aí? Hã? Fica naquele círculo. Mas o que ela quer dizer? Nós criamos os hábitos quando nós repetimos um comportamento. O monge é criado através daquele hábito bom, daquela forma de vida que eles têm. Então, ele se adapta àquele hábito de vida e se transforma num monge. Só que como é que a gente cria hábitos? Repetindo comportamentos. Isso a PNL fala isso. A neurociência nos fala isso. Você cria um hábito quando você repete um comportamento. Esse capítulo ela fala de hábitos. Por que ela de cara já lascou essa na nossa cabeça? Por quê? Hábito você não apaga. Não tem como deletar um hábito da sua vida. Não existe. Alguém pensa diferente? Alguém discorda? Tem como você apagar um hábito da sua vida? Hábito é um comportamento que você faz repetidas vezes. Repetidamente, diariamente. Tem como você apagar um comportamento? Vou discordar. Obrigada. Discorde. Fica fogo. Falou em PNL no hipnotismo. Aí tem que saber se o que você vai pagar da memória vai ser para ajudar ou para a pessoa retornar ao problema. Então lá, a tréplica, né? A réplica é a tréplica. Vamos lá. Você não apaga um hábito, você substitui. É nova atitude. Por isso ela fala renovando atitude. Você não apaga, você troca por outro. Quando você faz a hipnose, aqui eu vou falar da hipnose terapêutica, a hipnose séria. Não estou falando que é as brincadeiras, não. A hipnose terapêutica. A hipnose, ela não apaga, ela ressignifica. Ela te faz ir num ponto onde você vai dar um novo significado para aquilo. Mas essa aí é a hipnose verdadeira do bem. Isso. Porque tem a hipnose, vamos supor, vamos supor se fosse, tá? Eu tenho um problema, eu não tenho, mas disposição. Eu tenho um problema de falar em público. Certo. Aí, isso é um fato que ocorreu, mas que não é essa história, mas eu vou contar uma história assim. Chego lá, eu converso aqui bem, de repente tem 300 pessoas. Que mudez. Aí vai fazer trabalho, eu estudei muito, eu sei falar, sou professora e tal, fiquei um monte de aluno, junta todo mundo lá, não sei falar, o que aconteceu, vou para hipnose. Aí, bom, quando eu falei que consegue apagar, né, sem ressignificar, né? Então, é assim. Quando eu chego lá e falo assim, olha, não sei o que aconteceu. Para a gente saber se é do bem, a gente tem que aprofundar e além da onde chega aquele ponto que aconteceu, aquele fato, que me tira a fala. Então, do bem, você vai à hipnose antes do fato, mas com a permissão da pessoa, porque a hipnose só acontece se for permitido. Então, a pessoa vai sofrer quando ela estiver na hipnose para você tentar ressignificar, né? Repaginar para a pessoa. Então, o que acontece? Tem gente, isso aí é porque eu cheguei na hipnose, mas eu usei a hipnose não como fato da cura sincera, mas a cura imposta. Sim. Tá? Por isso que eu quis falar. Porque aí só isso, era só isso que eu queria falar. Aí eu tinha tema que eu queria chegar. Pode continuar. Então o que acontece? Às vezes, tem alguns casos que, nesse caso aí, você não fala em público, a hipnose te leva lá naquele momento da sua vida, naquele fato que desencadeou esse temor em falar em público. E ali, como você acessa aquela memória de novo, você muda o significado que você deu para aquele fato, e aí você perde o trauma.
você perde aquele medo, porque você deu um outro significado para aquilo, por isso ressignificar. Então, voltando no hábito. O hábito, você cria um hábito como? Quando você repete aquele comportamento várias vezes. Por exemplo, vamos supor que eu quero começar a fazer exercício físico. Eu não tenho o hábito de fazer exercício físico. Ou seja, eu tenho o hábito do sedentarismo. Então, como que eu vou perder esse hábito do sedentarismo? Criando o hábito do exercício físico no lugar. E como que eu vou criar esse hábito? Me esforçando todos os dias para naquele horário eu sair de casa, ir lá para a academia e fazer aquele exercício. Nos primeiros dias vai ser difícil. Nos primeiros dias eu vou querer não ir, porque o meu hábito velho, o meu hábito do sedentarismo, vai querer falar mais alto. E aí eu vou ter que usar o recurso da vontade, eu vou ter que me esforçar muito para, através da vontade, vencer o sedentarismo e ir para a academia fazer meu exercício. Então, no primeiro dia vai ser difícil, no segundo dia vai ser difícil, na primeira semana vai ser difícil, na segunda semana já não vai ser tão difícil assim, na terceira semana já fica um pouco menos difícil, na quarta semana já fica leve, mais leve, do mês seguinte para frente virou um hábito. No mês seguinte, levantar naquele horário e ir para a academia fazer exercício vai ser rotina, vai ser tranquilo. Por quê? Porque através do meu esforço na repetição daquele comportamento, eu transformei aquilo em hábito na minha vida. Por isso que ela falou que o monge fez o hábito. Porque eu me esforçando todos os dias para vencer a minha zona de conforto, né? Aquele meu eu preguiçoso que quer ficar na cama, eu todos os dias me esforçando, repetindo aquele comportamento, ao passar do tempo, com a repetição se torna um hábito, e eu começo a fazer aquilo sem sofrimento. O hábito tira o sofrimento do comportamento. E ali, o monge fez o hábito, e o hábito faz o monge. Entende? Então, é nisso que ela fala, é com o nosso esforço contínuo, diariamente, para mudar esses hábitos que são ruins para nós. Quando eu falo hábitos ruins, aqueles hábitos que a gente sabe que trazem comportamentos, que trazem resultados ruins na nossa vida. Para quem fez o curso de mediunidade, é só lembrar daquele ciclo que a gente falou lá, que tinha lá fato, significado, emoção, crença, pensamento, fato, significado, emoção, crença, conexão, né? Resultado. Por isso, quando a pessoa está em baixa sintonia, baixa, um padrão vibratório baixo, para ela melhorar, ela tem que mudar o hábito. Ela tem que elevar o padrão e aquilo tem que ser um hábito para ela manter aquela elevação. Um exemplo simples, quando a gente fala aqui, a oração. Às vezes a pessoa ela tem o hábito de xingar o dia inteiro. Xinga, dá tudo errado, fica xingando. E xinga. Aí chega no centro, aí o mentor fala assim, faça mais oração. A pessoa não tem o hábito da oração. Como que ela vai adquirir esse hábito? Insistindo, persistindo na oração. Põe o despertador para lembrar que tem que fazer oração na hora de dormir. Aí ela lembra, faz oração. No dia seguinte, o despertador lembra. Daí um mês, ela não vai precisar de despertador mais. Automaticamente, ela vai sentar na cama e vai orar. Né? Porque ela criou aquele hábito de orar. E aí ela começa a substituir o xingamento pela oração. Que mudança ela vai ter na vida dela, hein? Só com esse hábito da oração. E aí ela entra em alguns outros. Oi? E aí já dizia Ricardo Belo, né? Aí tem que trocar a coisa negativa pela gratidão. Tudo aquilo que eu agradeço, mesmo aquilo que não aconteceu, é porque não tinha que acontecer. Talvez ficar nervoso, eu tenho que agradecer. Nada acontece por acaso. Quando a gente aprende a isso, agradecer até as coisas ruins que acontecem com a gente. E quando acontece,
Tá, aconteceu, entendi, mas teve um motivo disso tudo acontecer. Independente se é bom ou ruim, o que que eu tenho que aprender com isso? Exatamente. E aí ela fala assim, desses hábitos, dessas atitudes, que determinam os indivíduos que são responsáveis pelas ocorrências em que permanecem. Esses hábitos, esse comportamento determinam o indivíduo, determina as consequências, o que acontece com ele no dia a dia. Aí ela entra em alguns pontos aqui. Só para a gente encerrar, eu vou falar esses pontos aqui. Oh, me perdi aqui. Onde você está aí? No capítulo 2, no É isso, eu terceiro sei. Eu quero parágrafo. saber aonde. Vou falar agora do terceiro parágrafo para frente. Terceiro parágrafo? É, Tá. olha o que ela fala. Arrogância, que é um comportamento, é um ato, né? Arrogância é uma máscara da timidez. A pessoa é tímida, aí ela se torna arrogante, né? Desagradável, autoritária, austera ali. Ela é arrogante para não mostrar o seu lado tímido, para as pessoas ficarem com medo, né? Ela se mantém em vigília com arrogância em relação aos demais. Ela mascara a timidez da pessoa. O narcisismo, né? Devaneio mental de deslumbramento da autoimagem. Aparecendo. É uma distorção da mente da pessoa com relação a si mesmo. Né? Um deslumbramento da autoimagem. Ela distorce a visão que ela tem dela própria. Sabe? O narcisismo. Né? É a fuga da realidade. Tanto é que qualquer enfermidade ou algo que crie no narciso uma ideia não, mas cria um defeito à sua imagem, ele entra em desequilíbrio. E se isola. Mais ainda. E se isola. Porque ele é assim, eu sou tão perfeito, eu sou Deus, eu sou Ébano, eu sou Deus. Ele cria uma estátua de si próprio. E aí a hora que cai uma parte dessa máscara dele, ele se isola para não mostrar esse defeito que ele tem. Tipo assim, eu sou autossuficiente, eu sou capaz, eu sou Deus, eu sou tudo. Eu sou perfeito, eu não fico doente, eu não fico triste, eu não fico depressivo, eu não fico com raiva, eu sou Deus. Mas a hora que cai a máscara, a hora que, porque ele é imperfeito, então vai ter uma hora que ele vai cair, vai carregar, uma hora ele vai ficar doente, uma hora ele vai ficar chateado ou triste. Aí, para ninguém perceber, se isola do mundo para não demonstrar sua fraqueza, né? Então, ela fala, fuga da realidade. Diante da enfermidade, se isola pela falsa autossuficiência. Déspota, pessoa déspota é aquele tirano, autoritário. O déspota é aquele que impõe, sabe? Sabe o coronel ali, mandou, tem que obedecer. Esse é o déspota. Então, ele tem atrofia dos sentimentos nobres. Usa o poder para se proteger da emoção. Prefere gerar medo do que amor. Antes de ter medo do que amar. Ele prefere, assim, ele impõe aquela austeridade, aquela imponência, para não mostrar, porque ele acha que ter emoção é fraqueza. Sentir emoção para ele é sinal de fraqueza. Então, para ele tem que se impor pelo medo, pelo temor. Entendeu? Por quê? Porque ele se julga incapaz de amar. Ele tem medo das emoções. Ele fala que as emoções são fraqueza porque ele tem medo de sentir emoção. E aí, comigo se lasca. Porque você é uma, né? Como é que é? Porque você é uma. Ah, tá bom.
O bajulador, ao contrário, né? O bajulador, aquele que fica ali, puxando o saco de todo mundo, né? Ele perdeu-se de si. Ele se atira no outro para ocultar seus medos. Ele tem medo de si próprio. Medo dele mesmo. Então, ele tem que sempre estar agradando alguém, para a pessoa sempre estar elevando ele, para tirar ele daquele medo. Ele se acha tão inferior que tem que sempre agradar alguém, o bajulador. Hipócrita, para não ser descoberto, concorda com tudo e com todos, como autoproteção, evitando se sentir só. O hipócrita tem a ver com o mendaço, com o mentiroso também, né? Ele mente para si mesmo. Então, ele quer ser o agradável, ele quer ser aprovado por todos o tempo todo. Né? Por quê? Porque ele não quer ficar sozinho. Não quer ficar sozinho. O sexólatra. Vamos entender essa palavra para a gente encerrar? O que é o sexólatra? É aquele que idolatra. Ólatra vem de idolatria, né? Aquele que idolatra o sexo. Tudo ele é sexo. Sabe? Tudo é sexo para ele. Até fala assim, a maioria dessas pessoas são os homens. Não que não tenha mulher que seja assim, a maioria são os homens. Tipo assim, ele está vendo uma pessoa, está imaginando ela pelada, está imaginando ela que ela vai pegar ela, como é que ele vai fazer com ela. E eu estava até vendo sobre esse termo, o sexólatra, assim, ele não se contenta com o orgasmo. O orgasmo, para ele, é o sexo em si. Para ele, quer ficar o dia inteiro, a noite inteira, no outro dia inteiro, na outra noite inteira, até machucar. As pessoas que são sexólatras, elas se machucam e acham que isso é vantagem, se machucar de tanto quanto é certo. Me pensa, nível que é. Tipo assim, ele está comendo, ele está na igreja, ele está pensando em sexo. Essa pessoa, ele idolatra o sexo. O sexo para ele é acima de tudo. Fazendo analogia ao álcool, né? Porque o alcoólatra é um vício, né? Ele se entusiasma com álcool em qualquer local. Assim, está viciado, é a mesma coisa do sexólogo. Isso. E aí, o que ela fala dessa pessoa? Desvia as emoções para as sensações. Pega qualquer emoção, ele canaliza qualquer emoção para isso, para a sensação do sexo. Entendeu? Aí ele fala, ela fala, animalizando-se. No fundo, é uma pessoa insegura dos próprios recursos. Ele se apega nas sensações de tal forma, porque ele não é capaz de entender que ele tem outros recursos. Que ele é capaz de sentir alegria, de prazer, por exemplo, em um abraço totalmente inofensivo. Ele não entende que ele é capaz de sentir alegria em fazer o bem, fazer a caridade, sabe? Sabe aquele prazer de ajudar a pessoa, de se sentir útil? Ele não acha que ele é capaz disso. Ele acha que só existe prazer nas sensações físicas. Entende? Ele desvia qualquer emoção canalizando para a sensação física. Por isso que ela fala, ele se animaliza, né? Joga para o instinto. Qual que é os últimos que ela fala aqui? O ávaro, né? Ávaro é o famoso pão duro, mão de vaca, sovina, lazarento. O que ela fala dele? Incapaz de valorizar incapaz de valorizar os bens morais e intelectuais. Ele só dá valor no que é material. Então, tipo assim, a pessoa ser uma pessoa boa, para ele a pessoa que tem valor é a pessoa rica em bens materiais. Pobre daquele que acredita o sucesso encarnatório na baixeza das sensações materiais. Legal, viu? Viu só? Vendo? Pobre homem rico.
Ele deposita tudo nos bens materiais. Agora, olha que sofrimento, gente. Aí se perde. Aí ele perde tudo, acabou. Se ele perde tudo, ele acabou a vida dele. Acabou a vida dele. Ou então se ele desencarna. Nossa, muito triste. Nossa, é mesmo. É muito triste. É aquele que fica preso na casa dele, que fica preso nos bens dele. Tadinho do Wesley. É aquele que fica preso. Entendeu? São esses comportamentos que vêm, que são esses desvarios que ela falou. Tá? Não vai dar para a gente continuar aqui, porque a gente está com o nosso tempo estourado. Mas eu queria só comentar dessas atitudes, e ela já jogou várias aqui para a gente pensar, e mostrando que cada uma delas é para encobrir algo, ou seja, tem na sua essência mendacidade. Sabe o que ela fez? Tem na sua essência mentira, para encobrir algo. Encobrir uma fraqueza. Né? Isso. Oi, queridos. Com esses estudos aí, que só está no começo, nem chegou no final, o que me faz entender que a linha que eu quero seguir na psicologia é comportamental. A gente tem que mudar os comportamentos. Esse negócio de psicanálise, ficar só analisando o povo, não rola, não. Tem que mudar comportamento. Ensinar o povo a mudar comportamento. Esse negócio de ficar só prestando atenção, ouvindo. E fulano fala, você não fala nada. Você fica lá só olhando, parecendo bobo. Não vou, não. Vou trabalhar comportamental, tá decidido. Travou, Wellington? Oi? Travou? Não, se você falou alguma coisa, eu não ouvi. Tá, vou repetir. E é o que ela fala no primeiro capítulo e nesse início. Tudo nasce na onde? Nos seus próprios comportamentos, que vão gerar os seus hábitos. E ela citou que é a base disso tudo, que é a mendacidade, é mentira. Tá vendo? Todos esses comportamentos que a gente falou agora têm essência na mentira, porque é para encobrir uma fraqueza, uma fragilidade, é para mentir, para distorcer. E aí, Wellington, é engraçado como tudo se une, né? Agora mais do que nunca. Espiritismo, psicologia, PNL. Tá tudo, é um trio assim, parada dura. Não tem conversa. É verdade. Eu tenho essa crença há muito tempo, desde que eu conheci a PNL. Para mim, espiritismo e PNL, mesmo. Só são falados de maneiras diferentes. Só esse papo de forma diferente. Rodrigo, você tá com a cara... O que foi, minha filha? Você tá passando mal? Não estou passando mal, não. Estou bem, estou só extremamente cansada. Eu vou sair, porque não vai dar para terminar agora. Vamos encerrar, não, já acabou, Adri. Já encerramos, já. Tá? Já vamos encerrar agora. Vou fazer só oração. Vamos fazer a oração, tá? Então, eu queria agradecer, primeiramente, a Deus. Agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer a nossa irmã Joana por tantos ensinamentos que em meros 1 capítulo e meio a gente já ganhou só nesse iniciozinho. Quanta coisa virá aí pela frente. Agradecer essa nossa irmã iluminada, né, para nos dar essa luz no nosso caminho. O nosso irmão Divaldo por também transcrever tudo isso para nós. E também agradecer pela oportunidade e a cada um de vocês por estarem comigo nessa jornada de luz que nós estamos trilhando. E com o coração cheio de gratidão, nós encerramos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus possa nos iluminar hoje
agora e sempre.